Seu problema com a comida está ficando cada vez pior? Pois é, ele pode ser mais sério do que você imagina. Hoje eu falo com você sobre transtornos alimentares na visão da medicina tradicional chinesa. Vem comigo! Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou Andréa Maciel, eu sou nutricionista e atuo com a medicina chinesa há muitos anos. Para você que está chegando agora, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo com quem você acha que é importante, ok? E nesse vídeo eu quero trazer uma visão um pouco mais diferenciada acerca dos transtornos alimentares. Os transtornos alimentares são caracterizados por inadequações, não só no consumo, mas também no comportamento alimentar e que podem comprometer a saúde do indivíduo. Os transtornos alimentares, eles entram dentro da categoria dos tratamentos médicos e, naturalmente, são tratados por psiquiatra e por uma equipe multidisciplinar. Então, se você sofre de transtornos alimentares, se você foi diagnosticado com isso, né, isso envolve diagnóstico médico, o certo é que haja uma equipe multidisciplinar contendo nutricionista, psiquiatra, psicólogo, no mínimo, para que eles possam te orientar nesse caminho. Porém, além disso, hoje eu vou trazer para vocês então a visão da medicina chinesa com relação a transtornos mentais e transtornos especialmente alimentares. Quando a gente fala de transtorno mental, a gente está falando da saúde do Shen, da qualidade da mente desse indivíduo, que não só envolve o funcionamento do cérebro, mas que, na visão da medicina chinesa, a mente ela depende da saúde de 5 órgãos internos, do fígado, dos rins, dos pulmões, do coração e de baço pâncreas, tá? Então, é a saúde desses 5 órgãos que também vai sustentar a qualidade da mente. E, além disso, os órgãos internos também precisam da qualidade das substâncias fundamentais. As substâncias fundamentais, elas são geradas através da nossa alimentação e também daquilo que a gente herda dos nossos pais, aquela energia chamada de Jing, da qual eu já comentei aqui com vocês. Inicialmente, os transtornos alimentares, eles vão envolver a saúde do coração e a saúde de baço pâncreas, ou seja, estou falando aqui do elemento fogo e do elemento terra. Você deve saber que, na visão da medicina chinesa, a gente trabalha bastante com a harmonia dos 5 elementos. A harmonia de Yin e Yang, mas também dos 5 elementos. Esses 5 elementos são elementos correspondentes às manifestações que ocorrem na natureza, que vão envolver as estações do ano e que têm as suas correspondências nos nossos órgãos internos. E aí, a saúde, a qualidade da nossa mente, então, vai depender dos 5 órgãos, como eu falei. E nesse caso, os transtornos alimentares vão envolver especificamente coração e baço pâncreas. Então, enquanto o baço pâncreas é o responsável pelo nosso sistema digestivo, coração é o responsável pela circulação de sangue e também por abrigar a mente, ok? Então, no coração é realizado a síntese do sangue, então aquilo que você come tem o processo final de conversão ao sangue no coração. E aí, a gente depende então da saúde do coração e a saúde de baço pâncreas para que a nossa mente fique estável, para que a mente fique tranquila, para que você consiga reconhecer os alimentos e ter um bom comportamento alimentar. Quando a gente fala de bom comportamento alimentar, é um comportamento com consciência, não só com prazer, escolhendo aquilo que você gosta, aquilo que te alimenta, mas também tendo consciência de quando parar, de quando se alimentar, de respeitar o seu próprio corpo, ok? De atender às demandas do seu organismo, tá? De se organizar corretamente para se alimentar no dia a dia. Isso envolve a qualidade da consciência, da presença. E aí, nesse sentido, quando a gente está falando também de elemento fogo, o elemento fogo ele tem várias manifestações, ele traz várias simbologias dentro dele. Então, quando a gente fala de fogo, a gente está falando o quê? De transformação, a gente está falando de transmutação, estamos falando de algo que envolve movimento, que envolve a fala, que envolve a mente, que envolve o sono do indivíduo. Então,
O elemento fogo, ele também atua nessas transformações, trabalha as transformações no nosso dia a dia. Você aprende algo e coloca em prática. Aquilo que é aprendizado, ele se torna sabedoria. Aquilo que você passou como uma vivência, como uma experiência, fica ali guardado e pode modificar o seu comportamento. Essa transformação, essa chave é a qualidade do elemento fogo dentro de você que faz isso. Então, elemento fogo trabalha muito as questões mais profundas da nossa vida e que envolvem então a nossa psique, como diria aí os profissionais da psicologia. Então, quando a gente fala de psique, a gente está falando de coração, a gente está falando de elemento fogo, ok? E, naturalmente, é o elemento fogo dentro de nós que vai buscar aquilo que faz sentido na nossa vida. Então, o elemento fogo, você pode ver que é o elemento central, é o coração. Não é à toa que a gente fala que a gente ama as pessoas com o nosso coração. Não é à toa que a gente escolhe aquilo que a gente gosta na vida, não só a nível de consumo, de comida, mas também atividades. Então, eu gosto de estar aqui falando com vocês. Isso é algo que alegra o meu coração. Eu gosto de comer arroz integral, é uma coisa que eu amo. Então, é algo que me dá prazer e me traz alegria. Então, tudo aquilo que te nutre, que te deixa feliz, é algo que também sustenta a saúde do coração. Muitas vezes, se a consciência não está desperta, a gente não consegue nem identificar aquilo que nos faz bem, aquilo que nos alegra, aquilo que nos traz prazer. Então, esse indivíduo que sofre de transtornos alimentares, ele está com o elemento fogo, vamos falar assim, em desequilíbrio, às vezes em declínio, né, em uma deficiência, ok? Ou numa condição de excesso, ou seja, ele está perdido, ele está intoxicado, existe algum elemento que está atrapalhando a função dele no seu organismo, no seu ser, comprometendo, aliás, a sua saúde. Então, volto a dizer, é o elemento fogo que vai trazer luz, consciência e discernimento para que você possa lidar bem com os alimentos. E quando o elemento fogo não está, então, em equilíbrio, esses transtornos, eles emanam, eles emergem, eles vão aparecendo a partir de comportamentos que são inadequados, desorientados e vão gerando ali até formar e ser estabelecido um padrão que vai levar ali o nome de transtorno alimentar. Quando a gente está falando também da questão alimentar, a gente está falando também da saúde de baço pâncreas. Você deve saber que baço pâncreas está relacionado ao elemento terra. Elemento terra na natureza é o elemento da mãe terra, é o elemento da nutrição, é aquilo que nos nutre, que faz a gente encontrar também sentido, significado, ficar satisfeito, ficar saciado, alimentado. E quando a gente fala também de elemento terra, a gente está falando de digestão, a gente está falando de nutrir, se alimentar de algo, proporcionar ali uma transformação, ganhar energia, ganhar disposição, ganhar saúde e deixar ir embora aquilo que não precisa mais, né? E aí, quando a gente fala então de uma desarmonia entre elemento fogo e elemento terra, a gente está falando de algo que envolve a alimentação, as escolhas alimentares, as escolhas que esse indivíduo está fazendo para se alimentar na vida em todos os níveis, nível físico, mental e espiritual, em desarmonia com a consciência desse indivíduo. Você vai percebendo essas deficiências de baço pâncreas a partir de um conjunto de sintomas, de manifestações clínicas que vão minando e atrapalhando a qualidade desse indivíduo no dia a dia. E depois, posteriormente, associados a manifestações clínicas que envolvem o coração, isso fica bastante nítido e começa a impactar o comportamento alimentar desse indivíduo. Então, quais são as manifestações clínicas de deficiência de baço pâncreas, por exemplo? Falta de apetite ou apetite exagerado,
desejo excessivo por doces, extrema preocupação, que pode ser não só com relação aos problemas que você eventualmente tem no dia a dia, mas excesso de preocupação com a comida. Ah, essa comida vai me fazer bem? Será que eu devo comer? Será que eu comi demais? Será que eu comi de menos? Então, essa preocupação que vai gerando ali um tumulto, vai gerando uma obsessão por alimentação, também vai impactando e é um grande sinal de desequilíbrio em baço pâncreas. Outros sinais também envolvem, por exemplo, fezes amolecidas, cansaço extremo, sono depois do almoço, ok? E dificuldades também com relação ao processo digestivo como um todo. Então, essas são as manifestações clínicas gerais de deficiência de baço pâncreas. Quando elas estão associadas às deficiências de coração, a gente já tem um grande problema aí. E quais são os sinais, as manifestações clínicas de deficiência de coração? Dificuldade de comunicação, dificuldade de concentração, dificuldade de se alegrar com as coisas do dia a dia ou até de identificar aquilo que você gosta, aquilo que te deixa feliz, aquilo que te nutre. Dificuldade também para dormir com calma, com tranquilidade, para ter um sono realmente reparador. Então, quando você associa essas informações de coração com baço pâncreas, você já consegue aí entender de onde vem esse desequilíbrio, né? Então, assim, o que eu gosto de orientar os meus pacientes é que a gente precisa sempre, independente de transtornos alimentares, mas a gente precisa estar nutrido em corpo, mente e espírito. Então, quando a gente fala de nutrição para o corpo, a gente está falando não só de alimentação adequada e bem orientada, mas também de atividade física, de descanso, de proteção ao frio ou aos fatores climáticos, por exemplo. Então, essas necessidades fisiológicas, elas precisam ser atendidas e de uma forma correta para gerar saúde para o seu corpo. Outras necessidades muitas vezes também são negligenciadas, por exemplo, no nível da mente. Então, é importante que as pessoas tenham oportunidade de estudar, de aprender, que elas possam viver em um ambiente sadio emocionalmente, onde haja respeito, onde haja segurança, onde haja espaço para essa pessoa interagir, né? Eu sempre pergunto, por exemplo, com relação à criatividade, está exercendo a criatividade ou não está? Porque a criatividade também indica essa fluidez de energia. E essa fluidez é altamente necessária à saúde mental. E no outro campo também, a nível espiritual. Como é que essa pessoa está se alimentando espiritualmente? E isso não necessariamente envolve uma religião específica, mas práticas espirituais, meditação, conexão com o sagrado, conexão com algo que seja maior que você. A própria espiritualidade, ela já é reconhecida hoje dentro da Organização Mundial de Saúde como um fator que promove a saúde. Então, pessoas que têm uma crença, pessoas que acreditam em algo que é maior que elas e que pode gerar sentido e significado, elas têm oportunidade de gerar muito mais saúde do que outras que não acreditam em nada. Olha que coisa incrível, né? Então, essa nutrição, ela é muito importante. Eu sempre falo isso nos meus livros, até nos meus vídeos. Por quê? Porque muita gente acaba negligenciando a nutrição nesses 3 níveis. E quando a gente pega um transtorno alimentar, o que acontece é que existe aí uma desnutrição, não só a nível físico, a gente vai ver, por exemplo, dentro de uma anorexia, por exemplo, ou até dentro de uma bulimia, mas também uma desnutrição a nível mental e espiritual. Então, aquele sentido, significado na vida, ele foi perdido. Essa pessoa não está sabendo qual que é o seu lugar na vida, qual que é o seu propósito, o que é que ela veio fazer aqui. Então isso demanda autoconhecimento. Quando a gente fala de autoconhecimento, a gente está falando da saúde do elemento fogo dentro desse indivíduo. Entendem isso? E aí, qual é o caminho para essa história? É ressignificar esse caminho, ressignificar aquilo que tem sentido, aquilo que tem sabor na sua vida. Muitas vezes, o sabor não está só relacionado a algum alimento, mas também aquele gosto da vitória, aquele gosto da conquista, aquele gosto da coragem. Então, são valores humanos que são
reativados quando a gente começa a nutrir o elemento fogo. E se a gente consegue nutrir e elucidar o elemento fogo, a gente consegue também trazer um aporte maior para o elemento terra, porque o elemento terra é o elemento filho do elemento fogo, que é o elemento mãe. Entendem isso? Então é essa reconexão profunda, esse ensinamento bastante especial e espiritual também, que é o que os chineses nos trazem, por exemplo, dentro dessa proposta da medicina tradicional chinesa. Então, quando a gente fala de uma nutrição que envolve corpo, mente e espírito, a gente está falando de um trabalho que é integrativo e que pode então ser somado, agregado a qualquer transtorno alimentar. Claro que você, profissional de medicina chinesa, não deve tratar individualmente ou sozinho esse indivíduo. Eu sempre falo que assim, o trabalho integrativo real, ele envolve a união do conhecimento da medicina convencional, medicina ocidental e da medicina oriental. Os dois têm muito a contribuir dentro desse processo. E a gente precisa lembrar que o mais importante é, a cada dia mais, proporcionar autoconhecimento para esse paciente, para esse indivíduo, para que ele vá ganhando ferramentas e sustentação para sair desse problema, dessa história e, aliás, ressignificar essa história. Então, esse paciente, ele precisa ganhar força, e essa força, ela não vai vir só de um profissional e nem só de uma técnica, ela vai vir de um conjunto de informações, um processo, um caminho, um processo terapêutico que vai ajudar esse indivíduo. Ok? Então, esse é o legado da medicina chinesa com relação aos transtornos mentais e também alimentares, principalmente. Estou falando alimentar porque, lógico, a minha área é alimentação. Mas os transtornos mentais, eles também são algo que são prioridade dentro dos tratamentos da medicina chinesa. Existe até uma frase do clássico do Imperador Amarelo que fala: primeiro, antes de tudo, é importante tratar o espírito do indivíduo. Esse espírito do indivíduo envolve aí a qualidade do Shen, qualidade da consciência desse indivíduo. Então, o mais importante dentro de qualquer tratamento em saúde, independente de transtorno alimentar ou não, é o resgate da consciência. Quando você promove esse resgate de consciência, você começa a dar força, ferramenta, aporte para que esse indivíduo se levante. E ao se levantar, ele vai a cada dia mais ganhando saúde e caminhando para a cura. Esse é o meu trabalho que está no terapianamesa.com.br. Deixa aqui os seus comentários e compartilhe esse vídeo com quem você achar que precisa dessa história, dessa informação, aliás, tá bom? Um beijo pra você e até o próximo vídeo. Tchau!